Sejam bem-vindos aos 5 Minutos e nós vamos falar agora de uma notícia aqui da CNN sobre a questão do tarifaço do Trump e as negociações. Após volta à estaca zero, empresários pedem que Lula ligue logo para Trump. O que estava acontecendo? Devido à questão de que iria ocorrer uma reunião do Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, com o Fernando Haddad, eles estavam imaginando que isso aí poderia resultar em destravar as negociações que estão acontecendo com relação a essa questão do tarifaço. Porém, o que aconteceu foi, o Scott Bessent desmarcou ontem, como a gente falou no outro vídeo anterior, a reunião com o Haddad. Essa reunião ia ser virtual, nem presencial seria a reunião, ia ser virtual. Eles estavam imaginando que na próxima semana poderia se ter uma reunião presencial. Primeiro se teria uma reunião virtual, depois teria uma reunião presencial, e nessas reuniões o Haddad falou, de acordo com que a gente trabalhou já também no outro vídeo sobre isso, o Haddad falou que ele iria explicar para o Scott Bessent como é que funciona o judiciário brasileiro, sabe? Ele ia explicar todas as dificuldades que tem, todas as questões complexas que tem no judiciário brasileiro. Ele ia explicar como que o judiciário brasileiro, aqui, existe uma lógica por trás de você poder perseguir os seus adversários políticos e impedi-los de participar das eleições, para lutar pela soberania brasileira e tudo mais. Tudo isso seria explicado pelo Haddad ao Scott Bessent. Então, o que eles estavam imaginando? Estavam imaginando na alta capacidade que o Haddad teria de convencer o Scott Bessent, ou talvez a gente poderia até falar assim, de enrolar o Scott Bessent para ver se ele conseguia negociar alguma coisa. Porém, como não tem nenhuma sinalização de que o Brasil vai cumprir qualquer uma das exigências que os Estados Unidos fez, vai resolver qualquer uma das questões, e quais são as questões? Basicamente são duas. Você tem a questão da regulação das Big Techs e tem a questão do Bolsonaro. Beleza. Como você não está sinalizando que vai resolver nada, o Scott Bessent pegou e desmarcou a reunião. Porém, como ele desmarcou a reunião, voltou-se a estaca zero. E aí você tem as pressões em cima do Lula para ver se ele resolve alguma coisa. Porém, eu separei para vocês aqui uma fala do Lula, que é essa aqui, ó. O presidente da República não pode ficar se humilhando para o outro. Eu respeito todo mundo, eu exijo respeito comigo. Na outra carta, que ele anuncia os 50%, ele diz textualmente, é porque o governo, quem está governando o Brasil, está cometendo erros. Ora, ele que cuida dos Estados Unidos, do Brasil cuidamos nós. Só tem um dono nesse país, e só um dono manda no presidente da República, é o povo. É o povo que elegeu, é o povo que pode tirar. Então, essas atitudes antipolíticas, anticivilizatórias, é que coloca problema numa relação que não existia. Não é uma intromissão pequena, é o presidente da República dos Estados Unidos achando que pode ditar regras para um país soberano como o Brasil. E não é admissível que nem os Estados Unidos e nenhum país, grande ou pequeno, resolva dar um pitaco na nossa soberania. O que nós não estamos encontrando é interlocução. Na hora que eles quiserem conversar, nós vamos conversar. Então vocês viram aí as falas do Lula sobre isso aí, né? Você vê que ele fala que não é admissível o presidente querer mandar. A fala dele é uma bravata do começo até o final. Eu respeito todo mundo, mas eu exijo respeito comigo. Momento nenhum ele tem uma postura de quem está conversando com um país que tem a economia mais de 10 vezes maior do que a economia brasileira, porque a verdade é essa. O poder dos Estados Unidos é muito maior do que o poder do Brasil. Vamos ler aqui a matéria. Empresários com quem a CNN conversou nas últimas horas defenderam que o presidente Lula volte a considerar um telefonema para o presidente dos Estados Unidos para tratar do fim tarifaço sobre produtos brasileiros. Eles avaliam que seria um gesto relevante do Palácio do Planalto à Casa Branca, em um momento que a negociação entre os dois países voltou a estaca zero. Diante do cancelamento da reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teria na quarta-feira 13, que seria amanhã, né, com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Como a CNN mostrou no segundo a 11, que foi ontem, a despeito de Haddad ter culpado a oposição bolsonarista pelo cancelamento, olha só essa fala, empresários atribuem a responsabilidade ao presidente Lula, devido aos seus acenos nos últimos dias aos países do BRICS e às falas rejeitando o acordo sobre Big Techs e minerais críticos. Olha só, essa questão dos BRICS aqui é um negócio interessante falar, porque o Lula tem dito reiteradas vezes que ele quer
a moeda dos BRICS. Quer fazer a moeda dos BRICS e tudo mais, por que não vão depender do dólar, e esse tipo de coisa. O Trump já falou várias vezes que ele é totalmente contra isso e que isso é uma coisa que vai irritar ele totalmente. Agora, vocês acham que o Lula não sabe disso, não sabe que está irritando o Trump? Essas falas dele são todas de caso pensado. Ele está fazendo isso justamente por dois motivos. Tentando ganhar apoio interno aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, ele quer brigar com o Trump para ganhar apoio interno. Essa é a realidade. Eu estava vendo hoje uma outra notícia que a China está negociando com os Estados Unidos e eles chegaram num acordo de uma trégua tarifária por mais 90 dias. Então você pega que a China, que é um país muitíssimo mais poderoso do que o Brasil, que a economia também é muito maior do que o Brasil, está fazendo acordo com os Estados Unidos. O Brasil, que é uma economia muito menor, fica desafiando os Estados Unidos. Então qual a lógica disso? Vamos terminar aqui, fechar a matéria, para a gente poder ver. Olha só, para eles o telefonema é a melhor forma do governo brasileiro resgatar as negociações, colocar os agentes de cada lado novamente à mesa. Aponta que o próprio Trump já disse isso, que se Lula ligasse seria atendido. Lula, porém, afirmou que não via motivos para uma ligação e que não iria se humilhar. Os empresários afirmam ainda que o plano de contingência que o governo pretende anunciar até hoje, embora bem-vindo, não seja o suficiente para suprir as perdas que setores terão com o mercado americano. É lógico que não vai ser suficiente, porque o plano de contingência é um monte de coisas, é um monte de nada. Essa é a verdade do plano, que nem apresentar o plano apresentaram ainda. Estão falando desse plano tem uma semana, até agora não apresentaram. Também relataram reconhecer os esforços do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, na busca por uma solução, mas consideram que um desfecho definitivo para o caso só ocorrerá quando os dois presidentes tratarem diretamente do tarifaço. A questão é a seguinte, o Trump ele já sabe muito bem o que ele quer. Ele não vai abrir mão. Trump vai ir até no final e ele só vai parar quando ele obtiver o que ele está querendo. Só tem que ir para o Lula. São duas coisas que se o Lula fizer, tanto a questão das Big Techs quanto a questão do Bolsonaro, são duas coisas que se ele fizer é um verdadeiro suicídio político para ele. Por quê? Bolsonaro é o principal opositor e que tem uma popularidade gigantesca, então ele não quer correr esse risco. E a questão da regulação das Big Techs é uma coisa que a esquerda precisa de fazer. Porque se eles não fizerem, caso não o façam, o que vai ocorrer? O que vai ocorrer é que a esquerda vai ser obrigada a debater com as ideias liberais e de direita. E hoje em dia ela não vence mais o debate. Porque as ideias de esquerda já estão ultrapassadas, não resolve nada. Já ficou mais do que claro que a produção de riqueza para as populações dos países não ocorre com políticas de esquerda, não ocorre com soluções através do Estado, não ocorre com mais Estado. Então, eles estão fazendo, o Lula está fazendo isso até por uma questão de sobrevivência. Porém, ao mesmo tempo que é uma questão de sobrevivência, por um outro lado, ele também não está pensando em fazer um governo bem feito, o que poderia aumentar a popularidade dele e talvez ele tivesse alguma chance à reeleição. Então a notícia é essa. Um abraço a vocês todos, muito obrigado por acompanhar o vídeo, até o próximo.